Very much. Muito obrigada. First, I want to thank the organizers for the kind Eu gostaria de agradecer os organizadores pelo convite de vir para esse lindo país. Eu sempre fico muito feliz de poder ajudar, que as minhas palestras, elas são... Eu planejo seguir as palestras que foram dadas pelo Alexander e pelo Mário, porque a essência das conclusões às quais eles chegaram sobre a relação entre a mente e o cérebro, ela tem tudo a ver com a minha pesquisa sobre experiência de quase morte. Então, eu estou muito feliz de poder discutir aqui hoje o meu conceito de consciência local baseado, de consciência não local baseado na pesquisa com experiência de quase morte, de ataques cardíacos, de parada cardíaca. As experiências de quase morte, ou a experiência de aumento de consciência no coma, ela ainda traz muitos questionamentos críticos por parte dos médicos e neurocientistas. Um século atrás, William James disse que para estudar o paranormal, o anormal é a melhor forma de entender o normal. Como pode ser explicado cientificamente que as pessoas têm uma memória clara de um período de falta de consciência? Como é possível que mudanças de vida permanentes podem acontecer baseado numa experiência de só 2 minutos? É um confronto entre dimensões ilimitadas da nossa consciência. Quando não tivemos a experiência de quase morte por nós mesmos, é quase impossível entender o impacto e os aspectos de mudança de vida que acontecem nessa experiência tão avassaladora. Algumas coisas mudaram radicalmente na visão das pessoas. É como se as pessoas se tornassem outras dentro da mesma identidade. Outra citação. Você pode estar morto fisicamente, mas a sua mente continua vivendo. Apenas uma coisa interessa, a sua atitude em relação a outras pessoas. Eu aceito a vida como ela é, e eu não estou mais com medo da morte. Eu não vou apenas falar sobre as mudanças na consciência durante ou depois da experiência de quase morte, mas, acima de tudo, eu quero discutir as minhas ideias sobre a relação entre a consciência e o cérebro. Uma questão importante para mim sempre foi como a consciência se relaciona com a integridade das funções cerebrais. É possível ganhar uma percepção maior sobre essa relação? Há uma base biológica para a consciência? Nós podemos distinguir entre ambos a temporalidade e a atemporalidade, os aspectos temporais e atemporais da consciência. Mas é possível falar sobre um começo da nossa consciência? Ou a consciência termina em algum momento? Eu entendo que a minha abordagem será nova e a maioria de vocês a maioria dos neurocientistas não espera por isso. E as minhas conclusões não serão bem aceitas dentro do paradigma materialista da ciência ocidental. E eu também sei que muitos aspectos da consciência ainda são um grande mistério. Como que o meu interesse pela experiência de quase morte começou? Em 1969, durante o meu internato, um paciente foi ressuscitado de maneira bem sucedida por causa de uma parada cardíaca com a defibrilação elétrica. Naquela época, isso era novo e animador para todos nós. A gente nem percebe isso hoje em dia, mas até 1967, menos
menos de 50 anos atrás, todos os pacientes com parada cardíaca morriam porque as técnicas modernas de ressuscitação, como a defibrilação, a compressão da caixa torácica, não estavam disponíveis ainda. Mas esse paciente reganhou a consciência, readquiriu a consciência depois de um período de 4 minutos e ele estava muito feliz, é claro, mas o paciente parecia estar muito decepcionado. A equipe de ressuscitação estava feliz, mas o paciente estava decepcionado. Ele disse que ele tinha visto um túnel, que viu a luz e ouviu uma música maravilhosa e várias cores lindas. Eu nunca esqueci esse evento, mas eu não fiz nada com o que tinha acontecido. E naquela época eu não sabia que na história da humanidade as mesmas experiências haviam sido relatadas em várias culturas, em várias religiões e o tempo todo, como pode ser mostrado nessa pintura de 1480, que foi feita pelo pintor holandês Bosch, e mostra uma descida por um túnel que chega a uma luz. Apenas alguns anos depois, em 1975, Raymond Moody descreveu pela primeira vez a experiência de quase morte, e só em 1986 que eu li a respeito dessas experiências num livro de George Ritchie chamado Retorno do Amanhã, que relaciona não só a experiência dos 9 minutos de morte que aconteceu em 1943 durante os seus estudos de medicina. Depois de ler esse livro, eu comecei a entrevistar os meus pacientes que sobreviviam a um ataque cardíaco e, para minha surpresa, em 2 anos, 12 pacientes que sobreviveram dessa parada cardíaca me relataram uma experiência de quase morte. Para mim, tudo começou com uma curiosidade científica, porque, de acordo com o nosso conceito médico da época atual, não é possível experimentar a consciência durante uma parada cardíaca quando a circulação e a respiração pararam. Eu cresci num ambiente acadêmico em que me disseram que há uma explicação reducionista e materialista para tudo, e que é óbvio que a consciência era o produto das funções do cérebro. E até então, eu tinha sempre aceitado isso como uma verdade indiscutível. Mas agora o fenômeno da experiência de quase morte levantou questões fundamentais. Como e por que uma experiência de quase morte acontece? Qual é o conteúdo, qual o teor dessa experiência? E como que uma pessoa muda a vida dela tão radicalmente depois da experiência de quase morte? Eu fui incapaz de aceitar a maior parte das respostas para essas perguntas, porque elas pareciam incompletas, incorretas ou não fundamentadas. Mas, primeiro, o que é uma experiência de quase morte? Algumas pessoas que sobreviveram uma crise que afetou a vida delas, que eles relataram umas impressões durante tal estado especial de consciência que incluíam um número de elementos universais, tais como a experiência fora do corpo, sentimentos prazerosos, a visão de um túnel, uma luz, ver parentes que haviam morrido, uma revisão da própria vida e uma consciência de retorno ao corpo. Em muitas circunstâncias, foram descritas durante essa experiência de quase morte, durante parada cardíaca, que é chamada de morte clínica, depois de um parto complicado, com muita perda de sangue, coma que se segue a um AVC, uma lesão cerebral, quase afogamento em caso de crianças asfixias e em alguns outros casos não tão ameaçadores como depressão, isolação, meditação ou sem alguma razão específica. Algumas experiências parecidas com a experiência de quase morte pode acontecer em casos de doenças terminais ou de experiências de doenças terminais. Então, aparentemente, a gente não precisa necessariamente ter um cérebro que não está funcionando para relatar a experiência de quase morte. A experiência de quase morte é transformacional, ela sempre causa profundas mudanças na nossa consciência de vida e a perda do medo da morte. É por isso que esse tipo de experiências também são chamadas de experiências transformadoras espirituais, ou STL.
da sigla em inglês. As experiências de quase morte acontecem com maior frequência porque a melhora das taxas de sobrevivência resultando das técnicas modernas de ressuscitação e do tratamento de pacientes com trauma cerebral. O teor da experiência de quase morte e os efeitos nos pacientes parece similar no mundo todo, em todas as culturas e em todos os tempos. Entretanto, a natureza subjetiva da falta de um modelo de referência para essa experiência leva o indivíduo, levando em conta os fatores individuais, culturais e religiosos usados para descrever e interpretar essa experiência. As crianças e adultos, por exemplo, ou os cristãos, ou os ateus, ou os budistas e os muçulmanos, todos eles usam palavras diferentes da sua própria religião, cultura e tradição. Mas a experiência em si é a mesma. De acordo com uma pesquisa na Alemanha e nos Estados Unidos, 4% da população total do mundo ocidental já experienciou uma experiência de quase morte. Isso significa 9 milhões de pessoas nos Estados Unidos, 8 milhões de pessoas no Brasil, 20 milhões de pessoas na Europa. Essas pessoas devem ter tido uma experiência de quase morte. 8 milhões de pessoas no Brasil. Então, por que nós, os médicos, pouco ouvimos sobre um paciente contar essa experiência de quase morte? Os pacientes ficam relutantes em partilhar essas experiências por causa da resposta negativa que eles recebem. Os pacientes precisam sentir que você confia neles, que você pode ouvir sem fazer comentários ou ter preconceitos. Mas para a maioria dos médicos, a experiência de quase morte ainda é incompreensível, é um fenômeno incompreensível e desconhecido. Uma vez houve uma conferência sobre experiências de quase morte no hospital universitário com mais de 300 pessoas. E ao final da conferência, depois de várias palestras sobre a experiência de quase morte, um homem levantou e falou: "Eu sou um cardiologista há mais de 25 anos e eu nunca ouvi tais absurdos. Isso é um absurdo total, eu não acredito em uma palavra do que estão dizendo." Eu não acredito em uma palavra. Então outro homem levantou e disse: "Eu sou um dos seus pacientes. Eu passei por uma experiência de quase morte durante a parada cardíaca e você seria a única pessoa para a qual eu ia contar uma coisa dessas." Eles sabem que alguns desses profissionais não são capazes de ouvir. Até recentemente não havia um estudo desenhado cientificamente para explicar o conteúdo de uma experiência de quase morte. Todos os estudos eles tinham que ser de retrospectiva e muito seletivo em termos de pacientes. Baseado nesses estudos retrospectivos incompletos, muitas pessoas acreditavam que essa experiência poderia ser causada por mudanças fisiológicas no cérebro, resultados da falta de oxigênio, ou uma reação psicológica à morte que estava chegando, uma alucinação, um sonho, ou medicamentos, ou apenas memórias falsas. Então, em 1988, nós começamos um estudo prospectivo com 344 sobreviventes de parada cardíaca em 10 hospitais holandeses e estudamos a frequência, a causa e o conteúdo das experiências de quase morte e publicamos no Lancet, um jornal holandês, em dezembro de 2001. Nós queríamos saber se poderia haver uma explicação fisiológica, farmacológica, psicológica, demográfica da razão pela qual as pessoas experimentam um aumento da consciência durante um período de parada cardíaca. E nós fizemos umas entrevistas e nós perguntamos às pessoas se eles conseguiam lembrar, o que eles conseguiam lembrar. Nós também fizemos um estudo longitudinal com entrevistas gravadas de todos os sobreviventes dessas experiências de quase morte durante 8 anos, seguindo essas pessoas, acompanhando essas pessoas, nós vimos que o grupo que não relatava isso
Essas pessoas não relatavam porque essa é uma situação de ameaça da vida chamada de morte clínica, e a definição de morte clínica era usada para o período de falta de consciência causado pela falta de oxigênio, chamado anoxia, devido à parada da circulação e respiração que acontece na parada cardíaca com um infarto miocárdio agudo. Esses pacientes iam morrer, ou eles teriam um dano irreversível causado pela ressuscitação cardiopulmonar, um dano ao cérebro causado se a CPR não fosse iniciada dentro dos 5 a 10 minutos. Depois dessa morte. No caso, essas memórias que foram relatadas, elas eram chamadas... Nós criamos um índex dessas experiências. De acordo com os elementos relatados do teor dessas experiências, quanto mais elementos eram relatados, mais profundas as experiências se mostravam. E nós encontramos 222 pacientes, 82%, que não tinham lembrança desse período de consciência durante a parada cardíaca. Entretanto, 62 pacientes, 18%, relataram alguma memória da hora do momento de morte clínica. E 41 pacientes, ou 12%, tiveram uma experiência de uma experiência profunda e 6% tiveram uma experiência superficial. Nosso estudo, mais ou menos 50% dos pacientes disseram que tinham consciência de que estavam mortos ou tiveram emoções positivas, mas 25% tiveram uma experiência fora do corpo, 30% relataram mover-se dentro de um túnel e 25% se comunicaram com a luz ou observaram cores. 30% dos pacientes observaram uma paisagem celestial ou encontraram parentes mortos e 13% experimentaram uma revisão da própria vida e 8% chegaram a uma espécie de borda. Então, nosso estudo mostrou que esses pacientes estavam com medo dessa experiência. Mas o que poderia distinguir essa pequena percentagem de pacientes que relatavam a NDE daqueles que não relatavam? Nós descobrimos, para nossa surpresa, que nem a duração da parada cardíaca, de 2 a 8 minutos, nem a duração do período de falta de consciência, de 5 minutos para 3 semanas de coma, nem a precisão de intubação por uma CPR complicada, nem a indução da parada cardíaca por estimulação eletrofisiológica tiveram qualquer influência na frequência do relato da experiência de quase morte. O grau ou a gravidade da falta de oxigênio para o cérebro não parecia ser irrelevante. Então, a explicação fisiológica da experiência de quase morte poderia ser excluída. Não podemos também encontrar nenhuma relação entre a frequência dos relatos de experiência de quase morte e a administração de medicamentos, medo da morte antes da parada, ou alguma implicação do gênero, religião ou educação, ou grau de instrução. Além disso, nós fizemos um estudo longitudinal com entrevistas gravadas com as pessoas que sobreviveram durante 8 anos depois dessa parada cardíaca e um grupo controle de pessoas que não haviam relatado a experiência de quase morte. Esse estudo foi desenhado para avaliar se a perda do medo da morte, a transformação na atitude em relação à vida e a sensibilidade intuitiva aumentada era o resultado da experiência de quase morte ou só o resultado da parada cardíaca em si. Isso nunca havia sido feito de forma prospectiva. A experiência de quase morte acabou sendo uma experiência de alteração da vida, porque só os pacientes que passaram por essa experiência de quase morte mostraram essa transformação típica. Em particular, eles tinham menos medo da morte e tinham mais crença numa vida após a morte.
nós vimos que eles desenvolveram maior interesse na espiritualidade e nas questões sobre o propósito da vida e na aceitação e do amor por si mesmo e pelos outros. As conversas que nós tivemos no nosso estudo longitudinal também revelaram que as pessoas estavam perplexas e confusas. Elas tinham adquirido alguns sentimentos intuitivos aumentados depois dessa experiência, como se fosse um presente paranormal. Essa intuição aumentada é baseada na interconectividade entre a consciência não local dos outros e é independente do tempo, como, por exemplo, sonhos premonitivos, e a independente da distância. Quando você sabe, por exemplo, que alguém vai ligar, quando alguém está em dor, quando alguém está doente, quando alguém vai morrer. Essas ocorrências repentinas de uma intuição aumentada podem ser problemáticas, porque as pessoas, de repente, elas têm uma consciência do outro muito aumentada, e isso é intimidador. Algumas pessoas diziam, eu nem conseguia falar a respeito, porque senão eles vão me internar. Finalmente, é admirável e surpreendente e até inesperado saber que um ataque cardíaco de poucos minutos poderia levar a um processo tão longo de transformação na vida das pessoas. Entretanto, a aceitação e a integração dessa experiência de quase morte é um processo que talvez leve muitos anos por causa do seu impacto tão profundo no entendimento das pessoas sobre a vida e no seu sistema de valores. A despeito da experiência mais positiva, é também um evento traumático, porque a pouca aceitação por parte dos médicos, dos enfermeiros, dos familiares, dos cônjuges, mais de 70% de taxa de divórcio nesses casos, o que significa que faz com que seja um processo de difícil aceitação e de difícil integração. É um processo que leva muitos anos, com sentimentos de depressão, de saudade, de solidão. Mas, quanto maior for o intervalo entre a experiência de quase de morte e a entrevista, mais eles reportavam uma mudança positiva. Várias teorias foram propostas para explicar uma experiência de quase morte. Entretanto, no nosso primeiro estudo prospectivo, não foi possível mostrar que qualquer fator fisiológico, psicológico, farmacológico causaram essas experiências. Com uma explicação fisiológica pura, como, por exemplo, a falta de oxigênio do cérebro, a maior parte dos pacientes deveriam relatar essa experiência de quase morte, porque todos os pacientes estavam inconscientes por falta de oxigênio devido à parada cardíaca. Entretanto, 18% relataram uma experiência de quase morte. E por que apenas 18% relataram isso? Isso é um grande mistério ainda. Além disso, já é um fato bem estabelecido que pessoas que não tiveram falta de oxigênio do cérebro, como por exemplo depressão e meditação, também tiveram a sua consciência aumentada. Outra teoria seria que a mudança nesse estado de consciência, ou a teoria da continuidade, na qual as memórias, a identidade e a cognição, juntamente com a emoção, funcionam de maneira independente do corpo inconsciente e retém a possibilidade de percepção extrasensorial. Obviamente, durante a experiência de quase morte, a consciência aumentada, experimentada, acontece independentemente do corpo normal, de estar ligada à consciência do corpo. Em 4 estudos prospectivos e de design idêntico ao nosso, um holandês, um dos Estados Unidos e 2 da Inglaterra, foi com 562 pacientes no total que sobreviveram a uma parada cardíaca. Bruce Grayson, do estudo americano, escreveu no seu comentário que nenhum modelo fisiológico ou psicológico em si poderia explicar todas as características comuns da experiência de quase morte. A experiência paradoxal da consciência lúcida aumentada e do pensamento lógico
durante um período de função cerebral alterada, levanta questões perplexas sobre a função, sobre o entendimento da consciência relacionada à função cerebral. A morte clínica aparente desafia o conceito de que a consciência está localizada exclusivamente no cérebro. Sam Parnia e Peter Fenwick escreveram que os dados de várias experiências de quase morte, ela surge durante a falta de consciência. E isso é uma conclusão surpreendente, porque quando o paciente está num coma profundo, por exemplo, essas estruturas cerebrais que tratam das experiências subjetivas e da memória, elas estão prejudicadas de maneira severa. Experiências complexas, como o relato da experiência de quase morte, não devem surgir ou ser retidas pela memória. Então, pacientes que não deveriam ter esse tipo de experiência subjetiva de forma nenhuma. Penny Sartori concluiu que, de acordo com a ciência mainstream, é quase impossível achar uma explicação científica para a experiência de quase morte, desde que essas pessoas acreditem que a consciência é só um efeito colateral de uma mente que está funcionando. O fato de que as pessoas relatam experiências lúcidas na sua consciência quando a atividade cerebral parou, na visão dela, é difícil reconciliar com a opinião médica atual. Em faltas de evidências por outras teorias, esse conceito ele é assumido, porém ele nunca foi cientificamente provado de que a consciência e as memórias são produzidas por um grande grupo de neurônios e estão localizadas no cérebro. Elas deveriam ser discutidas. Como que uma consciência clara fora do corpo de uma pessoa pode ser experimentada no momento em que o cérebro que as funções cerebrais não funcionam durante a morte clínica, mesmo durante um eletro, quando ele mostra uma linha reta. Além disso, até as pessoas cegas, elas descreveram percepções verídicas durante experiências fora do corpo. Estudos científicos de experiência quase-morte nos leva aos limites das nossas ideias neurofisiológicas e médicas sobre o alcance humano da consciência e essa relação entre o cérebro e a mente. Antes de eu discutir em detalhes sobre esses aspectos neurofisiológicos, eu gostaria de falar um pouco sobre alguns elementos dessas experiências quase-morte. Primeiro, a experiência fora do corpo. Nessa experiência, as pessoas elas têm percepções verídicas de uma posição que está fora do seu corpo físico. As pessoas que têm esse tipo de experiência, elas pegam o corpo delas como se elas tirassem um casaco do corpo. E, para surpresa delas, parece que elas mantêm a sua própria identidade e possibilidade de percepções, emoções e uma clareza na consciência. Essa experiência fora do corpo, ela é importante cientificamente falando, porque os médicos, as enfermeiras e os parentes, eles podem verificar que essas percepções relatadas, elas corroboram com o momento preciso da experiência quase-morte com a experiência fora do corpo que aconteceu durante o período de ressuscitação. Em uma revisão recente de mais ou menos 100 relatórios, 100 relatos corroborados que foram potencialmente verificados, essas percepções fora do corpo durante uma experiência de quase-morte, John Hawthorne, ele viu que 90% elas eram precisas, 8% elas tinham uns erros pequenos e apenas 2% estavam completamente errada. Isso aí prova que uma experiência fora do corpo não pode ser uma alucinação, porque isso significa experimentar uma percepção que não é baseada na realidade, como psicose, e nem pode ser uma ilusão, que é incorreta, que é a avaliação incorreta de uma percepção correta, ou uma imagem enganadora. Além disso, uma pessoa precisa de um cérebro funcionante para experimentar tais alucinações ou ilusões. Além disso, as experiências fora do corpo, com a percepção verídica de uma posição fora e acima do corpo, nunca foi induzida, apesar de isso ser mencionado em literatura médica, porque apenas ilusões do corpo foram induzidas por inibição
de áreas especiais no córtex. Nenhuma experiência fora do corpo real foi demonstrada de maneira clara. Aqui nós temos um desenho de uma menina de 6 anos que ela quase afogou e ela foi ressuscitada em um hospital. Nesse desenho, vocês podem ver que nós temos uma menina feliz, sorrindo. Ela está bem aqui em cima e ela está observando a sua própria ressuscitação. E aqui nós temos duas enfermeiras fazendo a ressuscitação. E você vê que essa menina de 6 anos sabe em detalhes como acontece uma ressuscitação. E esse é um relato de uma enfermeira da unidade intensiva coronária. Durante um plantão, nós tivemos uma mulher de 44 anos e ela estava há muito tempo em coma. Então, quando nós intubamos a paciente, eles deram mais oxigênio, ela tinha dentaduras. Eu removi as dentaduras e coloquei no recipiente. Depois de mais ou menos 1h30, a paciente tinha ritmo cardíaco suficiente e pressão sanguínea, mas ele ainda estava sendo ventilado, entubado e ainda estava em coma. Ele então foi transferido para uma unidade intensiva, para uma UTI, e ele foi submetido à respiração artificial por uma semana. Depois de mais de uma semana em coma, eu me encontrei de novo com esse paciente, que agora voltou dessa ala da enfermagem cardíaca. No momento que ele me viu, ele falou: você sabe que as minhas dentaduras estão ali. E eu fiquei muito surpresa, então o paciente ele esclareceu para mim: sim, você estava lá quando eu fui trazido para esse hospital e você tirou a minha dentadura, colocou dentro daquele recipiente e aí tinham todas essas garrafas e tinha essa gaveta aqui por baixo e você colocou meus dentes ali. Eu fiquei surpresa porque eu me lembro desse acontecimento enquanto o homem estava lá em coma profundo durante o processo de ressuscitação. Então parecia que o homem tinha se visto flutuando em cima da cama e ele percebeu que todas as enfermeiras e médicos estavam ali ocupados tentando ressuscitá-lo. E ele conseguiu descrever de maneira correta, em detalhes, aquela sala pequena que nós estávamos enquanto ele estava sendo ressuscitado. E ele estava em coma, e ele foi deixado em coma. E isso foi algo que eu presenciei eu mesma. E nós temos uma revisão da vida holográfica. Durante a revisão de vida do sujeito, nós temos a presença de experiências renovadas, não apenas de cada ato, mas de cada pensamento da vida passada. E uma pessoa, ela percebe que todo o seu campo energético, ele influencia os outros e a si mesmo. Tudo que foi feito e pensado parece ser significativo e mantido, porque uma vez que você está conectado com as suas memórias, emoções e consciências de outras pessoas, você experimenta as consequências dos seus próprios pensamentos, palavras e ações que aquela pessoa está passando naquele momento em específico. Isso é chamado de interconectividade. Os pacientes, eles fazem uma pesquisa da sua vida toda em um piscar de olhos. O tempo e o espaço parecem não existir durante tal experiência, ou seja, isso é a não localização, não local. Então, aqui uma citação. Por toda a minha vida, até o momento, parecia que eu estava fora de mim mesmo. Eu estava num estado panorâmico, numa revisão tridimensional, e cada evento parecia ser acompanhado de uma consciência de uma coisa ser boa ou ruim, com um insight de causa ou efeito. Eu não apenas percebi que tudo, do meu ponto de vista, estava sendo observado, mas eu também sabia que os pensamentos de todo mundo envolvido no evento é como se fossem meus próprios pensamentos. Isso significa que eu percebi que não apenas eu tinha feito ou pensado algo, mas eu sabia que eu havia influenciado outros como se eu tivesse visto aquilo acontecendo com meus próprios olhos. E então esses pensamentos, eles não foram apagados da minha mente, considerando o impacto do momento. E durante esse tempo
tempo de revisão, a importância do amor foi enfatizada. Olhando para trás, eu não consigo ver quanto tempo durou essa revisão de vida e todos os tópicos que apareceram na minha mente, mas ao mesmo tempo pareceu que em apenas uma fração de segundo tudo parecia muito claro e o tempo e a distância parecia não existir. Em todos os momentos, em todo o tempo e algumas vezes a minha atenção foi chamada por algum motivo, eu fiquei lá, presente, vendo tudo. Um flashback pode ser experimentado quando falamos de imagens futuras de eventos pessoais e também imagens gerais de um futuro. As pessoas, elas sentem como se elas pudessem ver uma parte da vida que ainda está por vir. E, novamente, não há essa noção de tempo e espaço durante essa experiência de flashback. Então, os relatórios desses eventos futuros, eles trazem perguntas sobre a liberdade de ação, a tal limite que as pessoas podem determinar o seu próprio futuro. Outra citação de uma pessoa. E num flash que eu tive, eu vi o resto da minha vida. Eu pude ver uma grande parte da minha vida futura, tomando conta dos meus filhos, da minha mulher doente, tudo estava acontecendo comigo, na minha vida pessoal e no meu trabalho. Eu pude ver tudo. Eu vi a morte da minha mulher e da minha mãe acontecendo. Um dia eu escrevi todas as coisas que eu vi. Então, com o passar dos anos, eu pude riscar cada um daqueles acontecimentos. Por exemplo, eu vi a minha mulher no seu leito de morte. Eu vi ela com um pano branco. Era como se um amigo tivesse me contado alguns dias quando ela morreu. É sempre possível entrar em contato com a consciência de pessoas falecidas. Outra citação de outra pessoa. Durante uma parada cardíaca, eu tive uma experiência muito grande. Eu vi depois a minha avó falecida e um homem que estava olhando para mim de maneira amorosa. E 10 anos depois, a minha mãe, no seu leito de morte, confessou para mim que eu tinha sido fruto de uma relação extraconjugal. E meu pai era um homem judeu que ele tinha sido deportado e morto durante a Segunda Guerra Mundial. E a minha mãe me mostrou essa foto. E esse homem desconhecido, eu tinha conhecido ele 10 anos depois, durante a minha experiência de quase morte. Alguns pacientes, eles podem descrever como eles retornaram do seu corpo. A maioria através do topo da cabeça, depois de eles terem entendido que não era hora deles ainda, ou que eles ainda tinham algo para ser terminado. O retorno da consciência para o corpo é experimentado como algo muito opressivo algumas vezes. Eles reganham a consciência no seu corpo e eles percebem que eles estavam trancados em um corpo prejudicado, significando novamente que toda dor e a restrição daquela doença. Mais uma citação de outro paciente. Quando eu estava fora do meu corpo, eu estava péssimo, eu estava muito ruim. A experiência foi tão bonita que eu não queria voltar para aquele corpo podre. Eu queria ficar ali onde eu estava, mas mesmo assim eu voltei. Naquele momento foi algo muito difícil para mim estar dentro do meu corpo novamente, com todas as limitações que eu experimentei. Mas mais tarde eu percebi que essa experiência foi uma bênção e que agora eu sei que a mente e o corpo, eles são separados e que é uma vida após a morte. Isso foi uma citação. Sobre as pessoas que experimentaram essa experiência de quase morte, elas perderam o medo da morte. Mais uma citação. É fora do meu domínio discutir algo que pode ser provado pela morte. A morte, ela não é apenas morte, é apenas uma outra forma de vida. Então, nós chegamos à conclusão surpreendente que todos esses elementos, eles foram mostrados, as funções do corpo, do córtex.
Mas como é que nós sabemos que um eletro ele está mostrando aquela linha reta em todos aqueles pacientes com parada cardíaca? Como nós podemos estudar isso? Através de muitos estudos feitos com paradas cardíacas induzidas em humanos e modelos animais, as funções cerebrais elas foram mostradas a ser como se elas tivessem sido comprometidas durante essa parada cardíaca, com uma cessação completa do fluxo cerebral, causando achados clínicos de perda de consciência repentina, perda de respiração, apneia e também perda de reflexos do corpo, do córtex. E as atividades elétricas do córtex cerebral, que também são estruturas mais profundas no cérebro de animais, mostraram que não estavam lá depois de 10 a 20 segundos. Isso estou falando quando falo de uma linha reta em um eletro. Em um infarto do miocárdio agudo, a duração de uma parada cardíaca numa UTI coronária, ela sempre é maior do que 20 segundos. E normalmente ela dura de 60 a 120 segundos. E numa enfermaria do hospital ou fora do hospital pode durar mais. Então, 562 sobreviventes de uma parada cardíaca tiveram 4 estudos prospectivos que eles tiveram, então, o eletro com a linha reta, sem sinal. É extremamente raro que um registro simultâneo de uma atividade elétrica do coração, através de um eletrocardiograma ou através do córtex cerebral, um eletroencefalograma, durante uma parada cardíaca pode ser monitorado. Mas tal registro simultâneo de um eletro e de um eletrocardiograma e eletroencefalograma é mostrado aqui, nesse slide. Um paciente, ele foi mostrado porque ele teve períodos repentinos de inconsciência. Aqui nós temos essa faixa aqui de 10 segundos que mostra aqui em cima uma perda de consciência, e devido à falta de oxigênio no cérebro, o eletro ele começou a mudar depois de 10 segundos, aqui em cima. Aqui você pode ver que o eletroencefalograma começou a mudar. E após 18 segundos de registro, nós temos então uma linha reta do eletroencefalograma. Aqui nós temos aqui em cima. Você pode perceber a linha reta após 18 segundos, aqui em cima. E depois de 30 segundos de parada cardíaca e também de taquicardia ventricular, nós temos então uma atividade aqui no eletro e depois da normalização desse eletroencefalograma e do eletrocardiograma. Então, o paciente recebeu um marca-passo e depois disso ele não houve reclamações. A conclusão sobre as experiências de consciência durante a linha reta do eletroencefalograma, normalmente elas são consideradas impossíveis e não científicas. Então, normalmente há objeções propostas que essa linha reta do eletroencefalograma, ele não dita nenhuma atividade cerebral, porque é principalmente um registro da atividade cerebral no córtex cerebral, e falta uma marca. Então, esse problema não é se há uma atividade cerebral desse tipo de atividade, ou se a atividade cerebral é mensurável, ou se há uma forma específica relacionada à neurociência contemporânea, como uma condição necessária para a experiência consciente com atividades visíveis em muitos centros neurais, que é o que nós chamamos de espaço de trabalho global neural. E isso foi provado que não há nenhum tipo de atividade específica do cérebro durante a parada cardíaca. Então, há um desafio científico para discutir as novas hipóteses que poderiam explicar a possibilidade de ter uma consciência aumentada e clara durante esse período de transe de um cérebro não funcional com memórias, com a autoidentidade, com a cognição, com emoções, com a possibilidade de percepção de que a vida vai além do corpo, para explicar essa interconectividade com a consciência e com as pessoas ou parentes que já faleceram, e explicar a possibilidade de uma experiência instantânea e simultânea, uma revisão ou previsão da vida de uma pessoa em uma dimensão sem um conceito convencional de ligação de corpo e alma.
É um conceito que não liga tempo ou espaço, mas o passado, presente e futuro, até a consciência retornar ao corpo. E no meu livro, que eu lancei recentemente, que é A Consciência Além da Vida, ele é um best-seller, foi um dos mais bem vendidos nos Países Baixos. Eu tive 100 mil cópias vendidas em um ano apenas. E eu descrevi o conceito no qual a consciência ela é infinita e ela tem memórias e origens, e o cérebro ele serve apenas como uma estação para partes dessas ondas de consciências que são recebidas através da nossa consciência acordada. A função do cérebro ela também deve ser comparada como se fosse um transmissor, ou um receptor, ou uma interface, como se fosse uma função do computador. As redes neuronais diferentes, elas funcionam como uma interface de aspectos diferentes para a nossa consciência. E a função das redes neurais, elas devem ser consideradas como receptores e conversores, e não apenas como retentores de consciências e memórias. E neste conceito, a consciência não local, ela não tem a sua raiz em domínios mensuráveis da física, no nosso mundo manifesto, mas os aspectos físicos da consciência que originam o aspecto da onda da nossa consciência através do colapso da função de onda, que é chamada de redução objetiva, pode ser mensurada através de técnicas de neuroimagem, como eletroencefalograma, ressonância magnética, PET scan, e com todos esses conceitos de consciência não local, esses elementos reportados de uma experiência quase morte durante uma parada cardíaca, nós conseguimos explicar. Então, tentando entender esse conceito de interação entre a consciência não local e o corpo material, parece apropriado comparar com algumas técnicas, algumas métodos de comunicação moderna. Há uma troca contínua de informação objetiva dos meios de campos eletromagnéticos através do rádio, TV, telefone ou do computador. Nós temos, nesse momento, nós estamos invadidos por centenas de milhares de chamadas telefônicas, centenas de programas de TVs e rádio, mas nós podemos nos tornar apenas, podemos observar que esses campos informativos eletromagnéticos, no momento, eles usam os nossos telefones celulares ou os nossos rádios, TVs ou laptops apenas para receber essas ondas. E o que nós recebemos não está dentro daquele aparelho ou nos seus componentes, mas é graças ao receptor, a informação daquele campo eletromagnético. A internet, ela tem mais de bilhões de sites que podem ser recebidos no mesmo momento nos Estados Unidos, na Europa, na Austrália. E é claro que eles não estão localizados dentro do nosso laptop, ou são produzidos pelo nosso laptop. A informação da internet, ela está em todo lugar, porque ela está na nuvem, não é assim? E o conceito ele pode ser comparado com a consciência não local. Nós podemos concluir que a nossa consciência acordada, o nosso ego, que nós experimentamos diariamente, é apenas parte da nossa consciência não local, infinita e inteira, que nós chamamos de consciência universal, cósmica ou divina. Essa visão de consciência não local, elas nos permite entender uma variedade ampla de estados especiais de consciência, tais como uma experiência durante uma situação médica crítica, como uma experiência de quase morte, durante uma situação aguda, ou, por exemplo, uma morte inevitável, um acidente de trânsito, o medo da morte, né? Essas experiências, elas também são relatadas durante meditação, durante um relaxamento muito profundo, ou seja, experiências místicas, religiosas, ou durante estados de mudança de consciência, durante uma terapia de regressão, hipnose, depressão severa, isolamento ou uso de drogas como o LSD, alucinógenos. E essas experiências de consciência aumentada, elas também acontecem durante a fase terminal da vida, ou seja, a visão do leito de morte, ou uma experiência de fim de vida, ou no momento da morte de um parente próximo. A interconectividade desses aspectos não locais da consciência, elas também explicam aparições no momento da morte, como ter contato com aspectos não locais
neurais da consciência de uma pessoa que está morrendo, o que a gente chama de experiência pré-mortal, ou no período seguido de morte, e o sentimento interior de estar em contato com aspectos de consciência desses parentes falecidos, ou que nós chamamos de experiência pós-morte ou comunicação pós-morte. A interconectividade com esses campos informativos de consciência não local, eles também explicam a intuição aumentada, por exemplo, os sonhos prognósticos, as visões, que é a troca de informação não local. Eles recebem informação do corpo. Como eu disse anteriormente, seguindo aquelas pessoas que tiveram essas experiências de quase morte, a maioria dessas pessoas elas estão surpresas e confusas, e algumas delas têm uma sensibilidade intuitiva. Elas têm um acesso a uma informação não local que não é recebida pelos nossos sensos ou pelo nosso corpo. Então, essa capacidade funcional de receber informações, ela é aumentada durante uma experiência quase morte. Isso pode ser comparado com o rádio, recebendo o canal 1, você está ligado no rádio e o canal 1 funciona, que é a sua consciência pessoal, mas ao mesmo tempo os canais 2, 3 e 4 seriam as consciências de outras pessoas. William James ele chama isso de limite da consciência, limiar da consciência. Essa comunicação não local remota, ou o embaralhamento, ele parece ser demonstrado nessa visão remota. E nós temos uma neuroplasticidade, onde o eletroencefalograma, a ressonância magnética, o PET scan, eles estudam as mudanças estruturais e funcionais no cérebro, que são demonstradas através de mudanças na consciência, como meditação, treinamento, ou até mesmo tratamento com placebos em pacientes que estão com depressão, dor crônica, Parkinson, que nos leva à conclusão óbvia, é a mente acima da matéria. Então, desde a publicação de vários estudos prospectivos com relação a experiências pós-morte, experiências de quase morte e sobreviventes de paradas cardíacas, nós tivemos resultados semelhantes e conclusões que essa experiência ela não pode ser apenas reduzida à imaginação, ao medo da morte, alucinação, psicose ou uso de drogas ou deficiência de oxigênio, e as pessoas parecem estar mudadas de forma permanente durante uma experiência de quase morte que teve apenas alguns minutos de duração. E de acordo com alguns estudos, a visão materialística atual da relação entre o cérebro e a consciência, que é detido pela maioria dos médicos e filósofos e psicólogos, é muito restrita para o entendimento próprio desse fenômeno. A ciência materialística, ela começa principalmente de uma realidade que é apenas baseada nos dados de observação físico, mas nós devemos observar que, além daquilo que nós chamamos de percepção objetiva externa, há também aspectos que não são observáveis e demonstráveis, tais como pensamentos, sentimentos, inspiração e intuição. Nós podemos apenas medir as atividades elétricas, magnéticas e químicas do cérebro, tais como eletroencefalograma, PET scan, e nós podemos medir as mudanças no fluxo sanguíneo no cérebro através de uma ressonância, mas esses são apenas correlatos neurais da consciência. E essas medições, elas não explicam nada sobre a produção ou não do conteúdo da consciência. Com a nossa as técnicas objetivas e científicas disponíveis, ninguém é capaz de provar ou medir o conteúdo e objetividade ou subjetividade dessas experiências e consciência. Então, provas diretas sobre como os neurônios ou as redes neuronais podem possivelmente produzir a essência subjetiva dos nossos pensamentos e sentimentos é perdido aqui.
Para construir o nosso argumento científico para a consciência como um fenômeno não local e ubíquo, essa visão pode contribuir para novas ideias sobre a relação entre a consciência e o cérebro. É importante para as nossas ideias científicas sobre a relação entre a mente, o corpo e a mente e o cérebro. Também é evidente que é importante para os nossos conceitos sobre vida e morte, porque a conclusão inevitável é que a hora da morte física a consciência vai continuar a ser experimentada em outra dimensão, na qual todo o passado, presente e futuro está presente. A morte é apenas o fim do nosso aspecto físico. Eu acredito hoje que a morte, assim como o nascimento, é apenas uma passagem de um estado de consciência para outro. Entretanto, nós devemos reconhecer que a pesquisa na experiência de caso e morte não pode nos dar uma prova científica irrefutável sobre essa conclusão, porque as pessoas com experiência de quase morte não chegaram a morrer, e elas todas chegaram muito perto da morte com uma mente ainda sem uma mente funcionando. Então, essas pessoas algumas pessoas tiveram essa experiência mesmo sem ter uma mente funcionando, cérebro funcionando. Para citar um paciente, tudo que nós temos decai, entra em decadência, mas o que nós somos segue em frente, além do tempo e do espaço. Sem um corpo que pode ter experiências conscientes, nós ainda somos seres conscientes. Eu posso viver sem o meu corpo, mas o meu corpo não pode viver sem mim. Baseado nos estudos científicos da experiência de quase morte, é inevitável a conclusão de que a consciência infinita sempre existiu e sempre existirá dependente do corpo. Não há um começo e nem nunca haverá um fim para a consciência, para a nossa consciência. A nossa consciência aumentada não mora dentro do nosso cérebro e não está limitada ao nosso cérebro, porque a nossa consciência é não local e o nosso cérebro tem uma função de facilitar e não de produzir a experiência consciente. Obviamente, mais conhecimento sobre o resultado dessas experiências e sobre a possibilidade de continuidade da consciência depois da morte teria um impacto significativo na prática da medicina, porque isso nos daria melhores ideias sobre o tratamento dos pacientes em coma ou em estágios terminais de alguma doença. Nossa abordagem a esses problemas éticos e médicos é formatada pela nossa crença pessoal na possibilidade da continuidade da consciência depois da morte física, ou, em contraste, com a nossa convicção pessoal de que a morte seja o fim de tudo. Isso, obviamente, resulta em diferenças na prática médica, em termos de procedimentos, por exemplo, como iniciar ou terminar um tratamento que prolonga a vida, eutanásia, a remoção de órgãos para transplantes de alguém que está num processo de morte, com um coração que ainda bate, num corpo que ainda está quente, mas com um diagnóstico de morte cerebral. Entretanto, a experiência de quase morte não é apenas de um significado prático para os profissionais de saúde, mas também para os pacientes que estão morrendo e suas famílias. Eles todos devem estar conscientes das experiências conscientes extraordinárias que podem ocorrer durante o período clínico de morte ou coma, ou quando a pessoa está no leito de morte, ou até depois da morte, como a comunicação pós-morte. Para dar melhor ajuda e um apoio para as pessoas que passaram por essa experiência, todos os profissionais de saúde e membros de famílias têm que considerar a possibilidade de uma experiência de quase morte depois que a pessoa passa por uma parada cardíaca ou um coma. E, caso a experiência aconteça, o médico ou o terapeuta não pode rejeitar essa experiência como um incidente patológico ou anormal, mas entender que é um evento, uma crise espiritual que altera a vida das pessoas, existencial, com toda a desorientação e problemas psicológicos que uma crise dessa natureza traz consigo.
No passado, muito se escreveu sobre a vida e a morte e também sobre estados especiais de consciência aumentada e não local. Mas, surpreendentemente, muitas pessoas ainda hoje nunca ouviram falar da experiência de quase morte. E é por isso que elas ainda acreditam que a morte é o fim da nossa existência e o fim da nossa consciência. As pessoas têm medo de que, com a morte, tudo termine. Como um jovem médico, isso também era o meu conceito sobre a morte. Eu fui criado num mundo acadêmico em que se dizia que todas as observações que podia se ver era materialista e reducionista. Essas eram as explicações mais óbvias. Isso fazia com que fosse impossível acreditar que uma consciência clara poderia ser experimentada durante um período de parada cardíaca ou coma, ou até antes, durante ou depois da morte. E até 25 anos atrás eu sempre tinha aceitado essa visão sem questionamento, mas hoje a ciência para mim significa fazer perguntas com a mente aberta. A ciência deveria ser para buscar explicações para novos mistérios e não ficar preso, arraigado a conceitos antigos. Eu posso assegurar a vocês que eu aprendi muito por causa desses pacientes que estavam dispostos a partilhar as suas experiências de quase morte comigo, e eles alteraram a minha visão sobre aspectos de vida e morte. Essas pessoas que passaram por essa experiência foram os meus maiores professores. A minha visão atual é que, como eu disse anteriormente, há boas razões para acreditar que as nossas consciências nem sempre coincidem com um cérebro em funcionamento e que a consciência pode ser experienciada fora do corpo. Eu estou ciente de que esse conceito pode ser pouco mais do que um estímulo para mais estudos e debates, e que, acima de tudo, nós deveremos questionar o paradigma puramente materialista da ciência. Uma pesquisa representativa na Europa, cerca de 55% da população, mais de 250 milhões de pessoas, acreditavam em algum tipo de sobrevivência pessoal. E nos Estados Unidos, essa porcentagem foi ainda maior. Esses números tão surpreendentemente altos estão em contraste com a opinião da maior parte dos cientistas ocidentais, que sistematicamente ignoram e ridicularizam a possibilidade de uma sobrevivência pessoal depois da morte física. Eu acredito e espero que no futuro próximo a ciência moderna vai incluir uma pesquisa empírica em experiências subjetivas pouco usuais que podem ocorrer na nossa consciência, e que nós vamos aceitar os conceitos de não localidade para entender como que nós estamos interconectados uns com os outros e com o nosso planeta que está em perigo. Nós desesperadamente precisamos de uma mudança de paradigma na ciência. Eu percebo agora que tudo origina na consciência. Eu também entendo que as pessoas criam a sua própria realidade subjetiva com base na sua consciência e criam a intenção com a qual a pessoa vive sua vida. Nós devemos reconhecer que a nossa visão de mundo está errada, porque nós não percebemos que o mundo como vemos, de onde tiramos a nossa subjetividade, a nossa realidade subjetiva, da nossa consciência, porque é só a nossa consciência que determina como nós percebemos esse mundo. Se nós estamos apaixonados, o mundo ao nosso redor fica lindo. Quando estamos deprimidos, o mundo parece um inferno. E quando estamos com medo, quando fomos, por exemplo, amedrontados por políticos ou pela imprensa, o nosso mundo fica cheio de terror. A mente, no seu próprio local, em si mesma, pode criar o céu ou o inferno. Isso foi escrito por John Milton em 1667 no poema Paraíso Perdido.
A respeito do que podemos aprender das pessoas que estão dispostas a partilhar as suas experiências de quase morte ou de comunicação após a morte, eu vou citar o Dag Hammarskjöld. Nossas ideias sobre morte definem como nós vivemos nossa vida, porque, contanto que acreditemos que a morte é o fim de tudo que somos, nós vamos dedicar a nossa energia para os aspectos temporários e materiais da nossa vida. A nossa visão estreita e às vezes uma ignorância voluntária, nós esquecemos de refletir no futuro do nosso planeta, onde nossos filhos e netos vão ter que viver e sobreviver. Nós esquecemos da sustentabilidade, nós estamos hoje destruindo e exaurindo sistematicamente o nosso planeta, simplesmente porque vivemos numa sociedade competitiva e materialista. Nós deveríamos parar de pensar e agir como se fôssemos melhor que os outros, porque isso sempre acontecerá às expensas das crianças e das criaturas mais delicadas e fracas que existem no mundo. Nós devemos perceber que o dano que causamos uns aos outros e à natureza, no final das contas, está nos prejudicando, porque como humanos nós não somos só intensamente interconectados, mas também com os animais e com as plantas que vivem no nosso planeta sob perigo. Eu espero que no futuro próximo nós sejamos capazes de aceitar conceitos não locais para entender como nós somos e sempre seremos interconectados uns com os outros, mesmo depois da morte física, que nós temos que mudar a nossa consciência pessoal, não apenas para mudar a maneira como vivemos, mas também para mudar a maneira como tratamos, honramos e respeitamos as pessoas que estão dispostas a partilhar conosco suas experiências de quase morte. Uma mulher que passou por essa experiência escreveu para mim: quando o poder do amor se torna mais forte que o nosso amor pelo poder, o nosso mundo mudará. E isso requer uma grande mudança em consciência. Nós todos devemos sentir responsáveis por essa mudança. Obrigado pela sua atenção.